agradecer esse convite. É fundamental no momento em que não só a crise do capitalismo avança a passos largos, a gente está vendo aí que cada vez mais a classe trabalhadora é chamada a mais sacrifícios, e é numa hora dessas que nós temos que nos juntar para enfrentar com mais força esse grande desafio, que é enfrentar o capitalismo, a sua crise, e principalmente apontar uma saída para a classe trabalhadora, como ela tem que resistir e ser vitoriosa nesse processo. Bom, falar dessas medidas que a presidente Dilma e esse governo de coalizão com a burguesia vem tomando ultimamente, de forma mais violenta contra a classe trabalhadora, é falar da crise do capitalismo. Eu queria resumir, porque acho que vocês já devem com certeza ter lido e estudado muito sobre isso, mas o que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido no resto do mundo. O que a gente tem acompanhando aí? Uma crise que não só se mostrou mais forte em 2008, né? Foi aquele período que realmente a burguesia viu o fundo do poço, né? Mas medidas foram tomadas. Em vários países, elas tiveram em maior ou menor grau, né, uma certa proximidade, uma certa até uma imitação, né? Parece que é uma cartilha que roda o mundo inteiro do que cada governo tem que fazer. O primeiro passo é aquele tradicional, empurrar a crise com a barriga, né? Manter a máquina do capitalismo funcionando, produzir e vender, e manter os lucros da burguesia. Então houve aquele aumento brusco e violento da oferta de crédito, né? Um endividamento brutal da classe trabalhadora, para aumentar o consumo e manter a máquina funcionando. Bom, isso daí empurrou até determinado momento. Só que isso só não basta, e a gente sabe que não é um problema de vender e comprar mercadorias, é de manter as taxas de lucro. O próximo passo foi reduzir as taxas de juros. A gente lembra aí que quase os principais países, né, capitalistas, alguns até a taxa de juros era zero, ou seja, só não pegava dinheiro emprestado no banco quem não queria. O próximo passo foi, e aí a gente acompanhou isso de perto aqui no Brasil, uma redução dos impostos, não dos impostos geral que a sociedade paga, mas dos impostos que a burguesia paga. Nós vimos aí imposto zero, IPI zero, né, para a venda de carros, chuveiro elétrico, tampa de banheiro, qualquer coisa. Qualquer empresário que chegasse lá no governo do Brasília solicitava um 0% de IPI, concedia, porém o governo não exigia a manutenção dos empregos, né? Bom, a crise continuou ao longo de todo esse processo, né? E aí chega o quarto passo, que é o ataque brutal à classe trabalhadora, principalmente na retirada ou redução de direitos sociais, previdenciários, trabalhistas, né? A gente viu agora o aumento do salário mínimo, que era para R$800, a Dilma depois assinou um decreto, não, vai ser 798, por causa de R$2, mas aí economizar 600 milhões de reais dos benefícios do INSS. Quer dizer, até que ponto chegou as medidas que o governo está tomando, né? Por causa de R$2 quer economizar 600 milhões. Isso para evitar que a classe trabalhadora tivesse um salário maior. Aquela história, são R$2 a mais, mas são R$2 a mais para nós e não para eles, né? No final foram 600 milhões a mais para eles e não para a gente. Bom, é aí que a gente se coloca nesse momento, né? Agora é a última cartada, é o agiolo que o governo joga em cima da mesa. Como é que vai negociar com a classe trabalhadora, que ela vai começar a perder agora, né? E não só perder mais. Porque falar que um salário mínimo de R$798 é alguma coisa excepcional, isso é brincadeira. É só pegar a Constituição e o índice lá do DIEESE e ver que era para estar ganhando 3 a 4 vezes mais de salário mínimo. Então, assim, nós já estamos numa situação de rebaixamento de salário. E agora o governo quer arrochar mais ainda. Bom, a origem disso é a coalizão com a burguesia. O PT já de muito tempo, né, abandonou o programa socialista, o programa de transformação da sociedade, e está dando essa guinada à direita na sua política, no seu programa e nas alianças que vem buscando na sociedade,
e nos partidos. Esse é o cerne da questão. A aliança com a burguesia cobra seu preço, e é um preço caro. A primeira coisa é o abandono do programa. Essencialmente é isso. Todo o resto é consequência. É claro que em 2002, a vitória do Lula, em 2003, a posse, era uma outra realidade no mundo, uma realidade econômica, que meio a contragosto, mas aceitou Henrique Meirelles presidindo o Banco Central, ou seja, aceitou toda uma corja de representantes da burguesia que começaram aquele processo de governo Lula. Houve um crescimento, investimento, desenvolvimento. Só que a gente sabe que o capitalismo no Brasil, qual foi a opção que a burguesia fez? Ser um país submisso, subalterno e dominado pelo imperialismo. A burguesia brasileira, em toda a sua história, nunca pensou em transformar esse país em uma nação, em algo que ela se consolidasse enquanto burguesia e disputasse o mercado mundial. Ela sempre fez a escolha de que ser a dominante aqui no Brasil, submetida a algum imperialismo, inglês, americano, o país imperialista do momento, na história do mundo, e explorar a classe trabalhadora. Ela seria o sócio menor dessa exploração que o capitalismo faz aqui no Brasil. A Dilma agora, ela toma posse nesse segundo mandato, não é aquele momento histórico de 2013 em diante. É um momento histórico em que a crise no mundo ela se acirra em 2008, mas agora em 2014, 2015, aquela história, é um país periférico, A crise começou nos países capitalistas centrais e agora está chegando na borda. O país capitalista periférico é isso. Então, a história que nós vimos nos Estados Unidos, Europa, no Japão, etc., já nos países imperialistas centrais, a gente viu aquela história, o efeito Orloff, eu sou você amanhã, você lembra daquele comercial? Então, na verdade, a gente olhava o nosso futuro naquele momento em que a gente via nos Estados Unidos uma massa de desempregados, pessoas que só tinham uma barraca de campo fazendo lá a sua favelinha, morando em trailer, morando em carro, porque perderam as suas casas, aquele banco, os maiores bancos do mundo que faliu, os funcionários com uma caixinha de papelão, não, isso aqui era o que eu tinha lá no meu curralzinho, estou indo embora porque o banco faliu, eu tenho que ir embora para casa, estou desempregado. 5 anos, 6, 7 anos depois, estamos vivendo agora essa realidade. A crise agora vai bater muito mais forte. E a Dilma, ao assinar essas duas medidas provisórias, a 665 e 664, a próxima vai ser a 666. Cuidado, vamos ver o que vem nessa medida provisória, mas assim, a não ser que ela pule, Mas essas daí, cara, já é a prova, assim, para quem ainda duvidava, para quem ainda tinha alguma incerteza, de que passou de mala e cuia, abraços e abraços, para a burguesia mesmo, sem sombra de dúvida. A classe trabalhadora faz luta, faz greve, mobilização, o que for, para reivindicar e exigir os seus direitos e a melhoria das suas condições de vida. Alguém viu alguma manifestação da burguesia exigindo isso? Teve uma. Ela simplesmente sacou o que vocês querem. Teve a onda vermelha, aquele segundo turno complicado, o Aécio Neves estava em primeiro lugar, 51% a 49%, aí uma galera que um tempo que não veio fazendo campanha, e de repente foi às ruas, Cinelândia lotada, a onda vermelha, ela bolada, porque óbvio, ela queria ganhar naquela situação, 300 milhões de campanha, ela é a presidente nacional da Confederação Nacional da Agricultura, a representante direta do latifúndio, que durante todo aquele período anterior, combatendo a reforma agrária, as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, as aldeias indígenas e as reservas ambientais e tudo mais. E quem chama para ser ministra da Agricultura? Aí o que alguns falaram para mim, mas Luiz, vamos disputar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que faz a reforma agrária. Eu falei, tá louco. A Cátia Abreu significa que não vai ter reforma agrária. Isso daí é inegociável. Não adianta a gente ter um Stedley, ou alguém mais radical, que deve ter alguém mais radical que o Stedley, para lutar pela reforma agrária. A Cátia Abreu é a prova concreta que não vai ter reforma agrária nos próximos anos. E a Cátia Abreu ainda quer fazer aquela
né, aquele jeito de boa moça, né? Não, eu vou representar todo mundo que produz no campo. Do pequeno produtor até o grande produtor. Não, é só você ver a quantidade de recursos que vai para o latifúndio, passa da casa dos 100 bilhões de reais, e o que vai para financiar o minifúndio, a agricultura familiar, ou enfim, qualquer coisa que não seja latifúndio. É 5 vezes menos. O orçamento é que determina isso, não é as boas ideias e as boas intenções. Né? Uma questão que eu queria falar também, né? Agora tem né, as movimentações que vão acontecer agora. O Diretório Nacional do PT, alguns petistas conversam comigo, né, falam, ei Luiz, o que nós vamos fazer? E tal. Eu falei, pois é, eu queria ser a direção do PT nessa hora, porque eu ia falar para você o que a gente tem que fazer, o problema é que nós não somos. Agora, você tem que perguntar isso diretamente para a direção nacional do PT. Existem vários meios para fazer isso. O problema é que eles estão numa paralisia que não conseguem organizar a própria defesa, não só do programa do PT, não conseguem organizar a defesa dos próprios militantes. Né? Tu vê aí, a Maria do Rosário foi, né? O que o fascista do Bolsonaro fez seria uma medida indo como a classe trabalhadora italiana fez com Mussolini e sua amante. É pendurar de cabeça para baixo num poste, mas pendurar já morto. Para todo mundo ver o que aconteceu com esse desgraçado. Não, nem isso. Foi aquela história, não vamos falar no assunto, daí o assunto some. E foi o que aconteceu. Bolsonaro continua lá como fascista, a Maria do Rosário chorou e depois se enxugou as lágrimas, e continua a mesma coisa. E detalhe, o Bolsonaro é do PP, que é da base de sustentação do governo, cuja origem é a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido de sustentação da ditadura, que prendeu e torturou Dilma, Lula e tantos outros camaradas e companheiros. Né? Aonde isso vai dar? Agora o Lula, ele parece que ele acordou, né? A múmia saiu do sarcófago. Né? 10 anos de trégua, de 2013 a 2013, ele fez o que queria fazer, né? O PT e a CUT controlando os movimentos sociais, não lançaram o povo às ruas, para justamente evitar várias medidas que o governo Lula tomou, o governo de coalizão com a burguesia, e agora ele sai falando em frente de esquerda, frente pela reforma política, agora tem frente para tudo quanto é coisa, né, que o Lula quer fazer. 2013 foi um marco. Junho de 2013 foi o ponto final na trégua. Foram 10 anos que o Lula e a Dilma fizeram o que fizeram. Junho de 2013 foi aquele que a gente chama na matemática de ponto de inflexão. Ali teve uma virada muito boa e de qualidade. Bom, o Lula agora está esperto. O que ele está fazendo? Eu tenho que me antecipar, né? Vou dar uma descolada do governo federal e vou tentar me reconectar com esse povo que está aí. Vou criar uma frente pela reforma política e aí a gente vai agregar o pessoal e vamos o famoso enroleixo, né? Vamos propor um monte de perfumaria, coisas que não vão mudar essencialmente o capitalismo brasileiro, né? Quem que está propondo? Reforma política, financiamento público de campanha, lista fechada, voto distrital misto. Aí. Tu chega para um trabalhador e para um jovem que estava lá em junho de 2013. Você estava lá lutando por isso? Você quer melhorar o capitalismo brasileiro? O que você estava em junho de 2013 reivindicando? Porque se a gente não falar o que a gente quer, esses caras todos vão ocupar esse espaço político. Esse monte de frente ali, a frente deles, né? E não uma frente que realmente defenda os interesses da classe trabalhadora. Mas como o Brasil está inserido no capitalismo mundial, né? O que repercute no mundo repercute no Brasil e vice-versa. Recentemente a gente acompanhou, a gente tem uma sessão lá na Grécia, e na Espanha também, na Grécia a tendência comunista do Siriza, e a gente viu de perto como a classe trabalhadora pode derrotar a burguesia. E olha que lá a Grécia está numa situação mesmo de penúria generalizada. Os índices de desemprego, miserabilidade, desemprego na juventude, então, é algo, sabe, de cada 2 jovens, um está desempregado. Né? Eu não fico preocupado só com isso, eu fico preocupado com a qualidade do emprego de quem tem. Né? A questão salarial, de direitos, né? Imagina, quem está empregado também não está
se achando um salvo nessa selva de barbárie. Bom, lá foi uma experiência muito fundamental. Agora, é claro que o Syriza, da posição que ele tinha há 5 anos atrás, agora teve algumas transformações qualitativas, inclusive. Tsipras, né, já estava falando, não vamos romper com a Troika, vamos negociar antes, essa questão da dívida não vai ser o cancelamento da dívida, vamos negociar como é que a gente pode pagar, queremos um desconto de 50%. Mas o problema é, quando a Troika coloca aquela chantagem que aconteceu nessa semana que passou, né, de não negociar nada, que é óbvio, se a Troika abre mão de alguma coisa, os outros países também vão querer. Então a Troika está no limite. A gente não pode negociar nada agora. E aí o que a classe trabalhadora grega faz? Sai às ruas. Vi fotos lá de milhares de pessoas nas ruas para responder à Troika a chantagem que fez contra o governo. Né? É claro que Tsipras não é um revolucionário marxista. Mas é ele que está sendo pressionado agora pela classe trabalhadora grega e a juventude a tomar medidas que não sejam só de negociar com a Troika, muito pelo contrário. Lá vai ter uma exigência fundamental de começar a ter um programa de esquerda socialista que aponte uma saída para a crise que está acontecendo na Grécia. Né? E aí todos os olhos da Europa estavam naquela semana da eleição lá. O Iglesias, do Podemos na Espanha, estava lá. O Rajoy, Mariano Rajoy, do PP, também estava lá. Né? Cada um fazendo a campanha para a sua classe. Né? Voltando para a Espanha, tinha um pequeno comício na Praça Puerto del Sol, né? Um palanque que, olhando do alto, pela foto, eu falei, cara, onde é que está o palanque? Porque sumiu no meio de tanta gente. Segundo a polícia, tinha 100 mil pessoas. Segundo os organizadores, tinham 300 mil pessoas. Bom, então na média tinha 200 mil. A burguesia não está satisfeita com 100 mil, com 200 mil, nem com 300 mil. E agora, até a eleição vai ser em outubro, né? E aí acho que todos nós temos que estar acompanhando isso de perto, porque até outubro terão eleições locais lá, né? Nas cidades, nas formas que lá a Espanha se divide, né? Nas regiões. E o Podemos agora está na linha de fogo. Está na linha de fogo tanto da burguesia quanto da classe trabalhadora, que vai exigir do Podemos um programa radical, um programa marxista, um programa de esquerda. Um programa que rompa com o capitalismo e que não continue aplicando a política da Troika na Espanha. Né? Bom, nosso país é um país atrasado no capitalismo. Vendo o que está acontecendo na Grécia, na Espanha, os índices sociais e econômicos, né? Agora vem o Joaquim Levy e fala em vamos aplicar austeridade no Brasil. Só que o Joaquim Levy fala isso porque ele tem que falar isso, ele é o representante burguês do Ministério da Fazenda. Mas a questão é, o cara vai falar em austeridade agora, onde nós estamos vendo que a política de austeridade aplicada em toda a Europa levou a classe trabalhadora e a juventude à miséria. Essa palavra austeridade, se ele fosse um cara pelo menos antenado, ele não deve ser internacionalista, né? Então o cara solta essa palavra como se fosse, o que o mercado quer ouvir? Ah, quer ouvir a palavra austeridade? Então eu vou falar austeridade todo dia, vai ser o meu mantra. Tudo é austeridade agora. Nós temos que pegar essa palavra austeridade e mostrar para a classe trabalhadora e a juventude o que é austeridade na Europa. O que está acontecendo com as prefeituras na Espanha que estão amarrando lixeiras em postes para impedir que as pessoas levem para as suas casas para separar comida. A Espanha, não estou falando de um país africano que 50% da população tem AIDS e o restante está em dúvida. Não estou falando de um país africano que forneceu escravos para o mundo inteiro, que só conheceu exploração a sua vida inteira. Estou falando de Espanha, com toda a sua história de cultura, civilização, com tudo isso, a descoberta de vários outros países. Estou falando no centro da Europa. E agora vem Joaquim Levy falar que quer aplicar austeridade no Brasil. Isso é um criminoso. A gente sabe o que vai levar essa austeridade. E uma coisa que a gente também tem que tocar, que é a forma como a classe trabalhadora se organiza e se defende. Ela tem os seus métodos e as suas práticas historicamente sempre construídas.
Eu queria lembrar do exemplo da classe trabalhadora da cidade de Kobani, na fronteira da Turquia com o Pacífico, né? Ou seja, aquela primavera árabe, né? Ou seja, aquela onda de revoluções e revoltas que aconteceu no norte da África e estava se estendendo para o Oriente Médio, o capitalismo lança a mão da barbárie, que é chamar lá os seus fundamentalistas, os seus ayatolás, para jogar contra a classe trabalhadora. Isso é uma prova cabal de que a classe trabalhadora pode resistir. O que aconteceu em Kobani tem que ser disseminado para todos. E principalmente a classe trabalhadora mulher de Kobani. Estavam na linha de frente para derrotar o exército islâmico, o ISIS, ou seja, qualquer barbudo com turbante, falando em religião, querendo fazer justiça com as próprias mãos naquela região, em nome de religião, simplesmente eles varreram aquilo ali. Varreram. Né? Eu acho que isso daí é um exemplo de resistência fundamental e como a classe trabalhadora consegue se organizar. São referenciais que hoje, né, no passado, a informação demorava para chegar. Pô, hoje eu estava vendo vídeos do pessoal comemorando as vitórias na cidade lá. Né? Então, assim, é fundamental que a gente dissemine essa informação. A classe trabalhadora sabe resistir, sabe se organizar pelos seus próprios meios, suas próprias práticas e, principalmente, ela tem uma ideologia e essa ideologia é a ideologia que hoje a classe trabalhadora precisa, que é o marxismo, que é o socialismo científico, e a classe trabalhadora tem que chegar a toda essa informação. Da vida. É um inferno a cidade hoje. Eu pensei baixinho, está só começando, companheiro. Eu acho que nós estamos num cenário qualitativamente novo, que ainda não se fez por completo. O pacote de maldades apenas foi anunciado. Evidentemente que ele é anunciado num contexto, numa conjuntura em que se acumulam contradições objetivas, cujos resultados subjetivos, ideológicos, políticos, a meu ver, estão completamente abertos. E por estarem completamente abertos, eles abrem uma possibilidade enorme de nós explorarmos um projeto político alternativo, mas ao mesmo tempo, todo espaço político em aberto é muito perigoso. Né? Eu queria começar pelo fim, para depois voltar a esse fim, que eu acho que mais interessa analisar a conjuntura objetiva, material, concreta, para pensarmos a luta, né? A luta concreta. E também, antes de começar, o Caio estava passando a agenda aqui. Bom, nós estamos 3 dias do Carnaval, né? Então, a agenda, sexta-feira é o Carnaval, e segunda-feira a agenda tem a Comuna que pariu. Então, por favor, depois o Caio vai ratificar aí a agenda aqui das nossas atividades. Bom, queria começar dizendo o seguinte: eu acho que, primeiro, um prazer enorme estar aqui com os camaradas, dizendo que eu acho que no interior do partido, sinto a vontade para falar isso, nós estamos imunes a qualquer baluartismo, né? Eu acho que não tem nenhum baluartismo da nossa parte. Mas nós, desde o processo eleitoral, vimos apontando que o que agora parecem ser as ilusões perdidas, né, não nos causa decepção ou frustração. Né? Inclusive está nas resoluções do partido, o item 53, que eu acho que abre um campo de reflexão enorme para nós, porque o cenário, a conjuntura imediata, mas eu diria mais, os próximos meses, como eu disse no início, tendem a embaralhar o meio de campo, e segmentos organizados da classe trabalhadora brasileira, os mais massivos segmentos, seguramente estão profundamente insatisfeitos. Nós não somos esse segmento mais massivo, né? E isso acho que nos coloca a reflexão. Diz aqui a resolução 53. É de se esperar que
no acirrar das lutas sociais, sobretudo com o agravamento da crise do capitalismo e a rendição do governo de plantão às receitas do capital para combater seus efeitos, setores hoje hegemonizados pelas organizações reformistas e burocráticas possam vir a se deslocar para o bloco proletário, passando a condição de aliados quando se contrapuserem na prática as iniciativas e políticas antipopulares do bloco burguês liberal e de seu governo. Mais claro que isso é possível. Mas antes a gente precisa analisar a materialidade do que está acontecendo. O camarada Luiz Cláudio colocou muito bem, o ponto de partida tem que ser a crise internacional, que não é nenhuma marolinha. Se ela chegou atrasada para nós, por razões periféricas da nossa condição, ela agora chega com força, né? E um dos vetores principais e centrais da crise, nós sabemos, é a tendência universal, global, do capitalismo de queda generalizada das taxas de lucro, né? A dificuldade que o capital tem de valorizar o valor e a busca frenética por novos espaços de acumulação. A solução do capital para essa crise, que é estrutural, que é uma crise da sua dinâmica própria, do seu modo de ser, nós sabemos só podem ser soluções que incidem em alguns dos vetores da equação do capital, ou sobre a mais-valia, ou sobre o capital constante, ou sobre o capital variável. Se nós sabemos que a queda da taxa de lucro tem a ver com a razão entre a mais-valia e o somatório dos custos de produção, capital variável, capital constante, meios de produção, matéria-prima e força de trabalho, nós sabemos que o enfrentamento da crise por parte do capital sempre se dará ou sobre a mais-valia, ou sobre o capital constante, ou sobre o capital variável. Nos últimos anos, no Brasil, nós tivemos um mix de estratégias anticrise, que os keynesianos gostam de chamar de políticas anticíclicas. Todo mundo conhece mais ou menos essa conversa, né? Que tem os seus efeitos paliativos e momentâneos. O que predominou no Brasil nos últimos, de 2008 para cá, com mais força de 2010 para cá? Predominaram dois tipos de enfrentamento da crise. Primeiro, a tentativa de barateamento do capital constante, sobretudo de uma parte do capital constante que é a matéria-prima. Isso foi relativamente favorecido pelo boom das commodities. O resultado disso é que o Brasil acumulou reservas internacionais, conseguiu baratear capital constante ao custo de um aprofundamento dessa condição periférica que também colocou o camarada Luiz Cláudio, ao custo de um aprofundamento da divisão internacional do trabalho, que nos relega a condição de produtores de produtos agrícolas, de produtos no máximo semi-manufaturados. É o que se chama aí na conversa hoje em dia de a nova desindustrialização da economia brasileira. Evidentemente que toda estratégia do capital contra a tendência da crise, por isso que chama estratégia contratendencial, por isso que toda estratégia contratendencial à crise capitalista tem o seu efeito reverso. O capitalismo é um dínamo contraditório. Se barateou parte do capital constante, que é a matéria-prima, e aprofundou a divisão internacional do trabalho, aprofundando a nossa condição de produtores de produtos agrícolas, né? Reprimarizando ou aprofundando a primarização da economia brasileira, por outro lado, o capital constante encareceu. Nós viramos mais do que nunca compradores de bens manufaturados, de meios de produção. Então essa equação capitalista sempre tem um limite, um esgotamento intrínseco, estrutural. E a outra estratégia que o capital utilizou foi, evidentemente, o barateamento do capital variável, força de trabalho. Como é que se barateia o capital variável? Os camaradas conhecem muito bem. Ou se incide sobre o trabalho excedente, que é a mais-valia, ou se incide sobre o trabalho necessário, que é o salário. No Brasil, nesses últimos anos, aí envolvendo mais do que o governo Dilma, também o governo Lula, se incidiu mais sobre o trabalho necessário do que sobre o trabalho excedente. Por isso que existe um consenso na classe empresarial brasileira, nos segmentos produtivos, da burguesia industrial produtiva, existe um certo consenso de que há cerca de 10 anos a produtividade média do trabalhador brasileiro está estável e até declinante. Essa é uma chiadeira real do empresariado brasileiro. Tem outros mitos que os empresários criam, como o custo Brasil, o custo do trabalhador,
tiver oportunidade, a gente vai chegar lá. Mas é uma real, um vetor objetivo concreto que a taxa média de produtividade do trabalho no Brasil, ela ficou estabilizada nos últimos 10, 12 anos, justamente 2003 para cá. Evidentemente que, com isso, as taxas de mais-valia não puderam ser incrementadas. Ora, se a taxa de mais-valia não é incrementada através das inovações tecnológicas, da intensificação, só tem um único caminho para poder interferir na taxa de mais-valia, que é trabalho excedente e trabalho necessário. É invadindo sobre o trabalho necessário. É avançando sobre o trabalho necessário, sobre salários, né? Então, se os salários aumentam, é preciso criar formas de desoneração dos custos da reprodução social da força de trabalho. Isso explica o boom de políticas sociais, fundamentalmente políticas assistenciais no Brasil, nos últimos anos da crise capitalista, no governo Dilma, no governo Lula, com variações, com diferenças. O Estado assume parte substancial dos custos da reprodução social da força de trabalho, desonerando o capital com parte desses custos, salários indiretos. Ora, o problema é que essa equação também se desfez, se esgotou, né? A possibilidade que o tipo de democracia burguesa que nós temos, que alguns vão chamar de democracia restrita, outros vão chamar de democracia de computação, mas em tudo, democracia burguesa, feita pelo alto, com as características que o companheiro aqui disse, da classe dominante, sempre excluindo as camadas trabalhadoras dos poderes decisórios. Em tudo, a nossa democracia é muito restrita, pouco permeável a incorporar demandas dos de baixo. Essa classe dominante já esgotou, e o Estado brasileiro já esgotou a sua possibilidade de remunerar, de desonerar os custos da força de trabalho. Para vocês terem uma ideia, só um dado, o que significa isso? De 2003 até 2014, a participação dos benefícios sociais no todo da renda do trabalhador, o percentual dos benefícios sociais no todo da renda do trabalhador passou de 2003 para 2014 de 14% para 32%. Ou seja, mais do que dobrou a participação dos benefícios sociais no todo da renda do trabalhador. Isso é incidir sobre o trabalho necessário que desonera o capital e a equação da mais-valia se resolve parcialmente. Só que essa brincadeira acabou, porque tem limite. Infelizmente, os nossos capitalistas, o capital, a força do capital, ela é uma força que não se regula, né? É incontrolável. Ela é passível de ser controlada paliativamente, momentaneamente, mas já já as suas contradições tratam de derrubar aqueles efeitos reguladores. E como essa equação se desfez, nós chegamos num momento dramático. E bem disse o companheiro aqui, esse momento dramático se colocou já em 2013. A conjuntura imediata, com o pacote de maldade do Levi, da Dilma, com o ajuste fiscal que vai pesar duro sobre os trabalhadores. Essa conjuntura imediata é apenas o terceiro capítulo de um esgotamento de um bloco de poder, de um projeto de poder, esgotamento esse que teve seu primeiro capítulo no junho de 2013. O segundo capítulo foram as eleições, que também o Luiz Cláudio passou, de 2014. Todo mundo participou, estupefatos, enojados, show midiático que foram as eleições, mais um, né? Mas esse foi um dos principais candidatos, playboyzinho das Minas Gerais, interesse de votos, de intenção de voto. Todos os principais candidatos falaram a mesma língua, todos se colocavam como gerentes da crise, mais ou menos servis, mas todos como gerentes da crise. Simplesmente não havia um debate que apontasse para um projeto que pudesse dar sobrevida a um projeto que não vem desde 2003, um projeto que vem desde 94. Por isso, nós devemos pensar o seguinte: o que está em crise no momento não é a crise de hegemonia de um bloco de poder. Um bloco de poder que alia a burguesia brasileira com os monopólios internacionais, sob a hegemonia do capital financeiro,
cooptando, através do transformismo, segmentos organizados, massivos dos trabalhadores e contando também com o consentimento passivo de massas desorganizadas. Esse é o bloco de poder. Esse bloco de poder, ele não apenas entrou em crise momentânea, porque ele já havia entrado em crise momentânea em 2002. Por isso o triunfo de Lula. Esse bloco de poder sinaliza o esgotamento de um pacto de classes. Pacto de classes que começa em 94. Pacto de classe, como sempre no Brasil, feito pelo alto, que foi o maior pacto de classe da burguesia brasileira pelo alto desde 85, na eleição indireta congressual. Esse pacto de classe se esgotou em torno daquilo que se chamou estabilidade monetária. Queria lembrar aqui os camaradas, os menos jovens, como eu, vão lembrar isso muito bem. Em 94, o príncipe da sociologia se elege presidente com larga margem, uma aceitação nacional impressionante, através de uma política de estabilidade monetária austera, baseada em austeridade. Esse pacto de classe em 2002 não foi rompido, porque ele está assentado na estabilidade monetária, que por sua vez está assentado no tripé que todo mundo conhece, que está aí operando: câmbio flutuante, superávit primário e meta fiscal, responsabilidade fiscal, né? Nesse sentido, esse pacto, ele está claramente com dificuldade de se reproduzir nas mesmas bases que se reproduziu até aqui. A crise internacional dificulta mais ainda e os lances, os detalhes, entre aspas, os detalhes da crise internacional mais momentâneos pioram esse quadro. Eu vou dizer apenas três, para você ter uma ideia. Acho que tem apenas três, não é apenas, mas vamos lá. Primeiro, o recuo da taxa de crescimento da China. Então o boom de commodities cai, né? Mesmo que a Índia esteja com taxas de crescimento robustas. Segundo, Estados Unidos, meio do ano, a perspectiva do meio do ano é de romper com a política de contenção da crise inaugurada em 2008, 2009, que é a chamada política de afrouxamento quantitativo. Em outras palavras, abarrotar o mercado de liquidez, botar dinheiro na rua, significa dizer que haverá uma fuga de dólares para os Estados Unidos, simplesmente o maior porto seguro de valorização do valor. Terceiro, ao contrário dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o FMI, a Troika, acabou de anunciar semana passada, todo mundo deve ter visto isso, a mesma política dos Estados Unidos de afrouxamento quantitativo. Uma política de abarrotar os mercados europeus de euros, né? O que vai dificultar ainda mais a realidade do mercado de dólares internacional. Essa crise internacional ganha episódios novos, então o pacto de classes no Brasil, inaugurado em 94, que ganha uma nova roupagem em 2002, está com enorme dificuldade de se reproduzir. E exatamente por isso, nós entramos num período de enorme dificuldades, de prognósticos maiores, a meu ver. Curto prazo a gente pode conversar, mas a médio prazo é muito difícil, porque todo período de esgotamento de um pacto de classe, de um bloco de poder, esgotamento e crise, que não significa dissolução, todo período abre um período de vácuo político. Então nós estamos num momento em que a classe dominante já não consegue mais governar como governava antes, mas a classe dominada, os de baixo, ainda não reuniram condições para conquistar a hegemonia. Evidentemente que o gigante adormecido, né, as massas inconformadas, as massas que vão mostrar ainda mais o seu inconformismo com as medidas anunciadas, deve reaparecer com força, né? Vai focar aqui e ali, não sabemos como. A direita já está capitalizando, não apenas por conta do principal partido organizado da direita no Brasil, que é o Partido da Mídia, não apenas por conta disso,
que não dá nenhuma trégua para o governo, que está fazendo trabalho sujo de vender a Petrobras. Tem um dado agora, recentemente, que enquanto a Petrobras está sendo liquidada, especialista na área de petróleo, não me lembro o nome, está sendo liquidada, os dados robustos de crescimento da produção do petróleo no Brasil estão sendo escondidos. Em 2014, o Brasil teve um aumento de 30% da produção de petróleo. 30%! Descontado o pré-sal. Esse vácuo político abre um cenário perigoso, porque o partido da mídia, os setores mais conservadores já estão explorando. Todo mundo já ouviu aí a história do impeachment. Hoje o senhor Cássio Cunha Lima, inominável, mas desculpa eu ter falado aqui, que foi, para desgraça do povo paraibano, foi governador da Paraíba, líder do PSDB na Câmara, disse claramente hoje no jornal Valor Econômico, claramente hoje que a possibilidade do impeachment está colocada. Disse ele: nós não vamos construir impeachment porque não gostamos da Dilma, mas porque se alguma improbidade administrativa aparecer no nome da Dilma, nós vamos colocar o impeachment na Câmara. E aquele gangster que assumiu a presidência do Congresso, que é um gangster, né? O maior lobista que nós temos, já está lá pronto para fazer o serviço, né? Olha, nós sabemos que isso não nos interessa. Nós sabemos que isso, colocado dessa maneira, não interessa nada à classe trabalhadora, né? Porque está em curso aí um processo golpista. Se ele vai ter fôlego, não sabemos. O príncipe da sociologia subscreveu o parecer do jurista Ives Gandra. Fernando Henrique subscreveu o parecer, dizendo claramente que a possibilidade do impeachment está na Constituição, não é golpismo. E aí que nós temos um cenário em que os setores da esquerda, nós, muita dificuldade de se organizar, ainda fazendo a leitura da realidade, certamente ocupando os espaços que vão pipocar por aí das lutas sociais. Nesse vácuo político, os conservadores e a direita já estão defendendo o seu programa. Disse aqui o Luiz Cláudio a respeito do Levi e da Cátia Abreu, né? Eu não sei se há muita diferença entre a composição do governo da Dilma e do governo Lula. Porque no governo Lula você tinha Roberto Rodrigues, no Ministério da Agricultura, que é um intelectual orgânico do agronegócio. Você tinha o Meirelles, presidente mundial do Banco de Boston, né? Você tinha Furlan, dono da Sadia, que conseguiu lá no meio da crise de 2008 faturar do governo um empréstimo bilionário para fundir com a Perdigão. Você tinha o Palocci, né? Mas o Palocci demonstrou ser um servidor do capital financeiro exemplar, tanto que virou um queridinho do capital financeiro. E agora, Luiz Cláudio tem toda a razão que a conjuntura é completamente diferente. Primeiro, porque Dilma não é Lula. Segundo, que a conjuntura internacional e nacional não é a mesma. Portanto, a composição desses intelectuais orgânicos que hoje ocupam, o Cátia Abreu, o Levi, que é da Escola de Chicago, Armando Monteiro, presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. O Levi é um intelectual formado na Escola de Chicago, da escola neoliberal por excelência. O fato é que a direita, os conservadores, o PSDB, o DEM, a mídia, o pessoal do partido organizado já estão fazendo o dever de casa e vendendo seu peixe, né? Defendendo claramente o ajuste fiscal. O Eduardo Cunha se tornou o Globo, esse jornal que cada vez mais dá nojo de ler, né? Recebo em casa todo dia, mas é uma coisa assim nojenta, né? O Globo defenestrava Eduardo Cunha quando ele era aliado do Garotinho, todo mundo lembra disso aqui, né? Agora o Eduardo Cunha virou o presidente líder do Congresso Nacional. Já estão cumprindo o dever de casa, voltando a defender as privatizações, defendendo o legado da era FHC, defendendo a radicalidade do tripé, do câmbio flutuante, metas de inflação e superávit fiscal primário, e defendendo, claro, o ajuste fiscal.
E aí o ajuste fiscal, o Caio já adiantou aqui alguma coisa. O ajuste fiscal realmente é um desastre para as massas trabalhadoras. Eu tenho tempo ainda? 10 minutos. Permitem mais 10 minutos, pode ser? Sem querer cansá-los? Os mais atingidos por esse ajuste fiscal, o Luiz Cláudio brincava aqui do número da MP, eu acho que já é 666. Os mais atingidos são aqueles que recebem benefícios de até um salário mínimo. 60% dos trabalhadores. Tem mais. Tange ao seguro-desemprego, eu acho que nós precisamos ter isso para o trabalho das revelações políticas, das denúncias políticas, para o trabalho com as massas, nós precisamos ter isso na ponta da língua. O que o governo está colocando e vai ser votado no dia 1º de março é o seguinte: seguro-desemprego, agora o trabalhador, para ter acesso ao seguro-desemprego, ele tem que permanecer 18 meses no emprego. Quero dizer a vocês que a taxa de rotatividade da mão de obra no Brasil, para usar a linguagem empresarial, porque a gente não fala mão de obra, a gente fala força de trabalho, né? Mas a taxa de rotatividade da mão de obra no Brasil é das mais altas do mundo. O trabalhador permanece em média 9 meses no emprego no Brasil. E estão querendo impor 18 meses. A título de comparação, para vocês terem uma ideia, camaradas, no Chile, exemplo latino-americano de medidas neoliberais, austeras, etc, etc. No Chile é de 12 meses. No Uruguai é de 12. Na Argentina é de 9 meses. No Brasil era de 6 meses. Né? Isso significa dizer que, se for votado, serão excluídos 65% dos trabalhadores formais do seguro-desemprego. Trabalhadores formais. E vocês sabem que no Brasil 55% da força de trabalho é formal, 45% é informal. 65% dos trabalhadores formais estarão excluídos se essas regras passarem do seguro-desemprego. Isso tem que ser dito abertamente. Significa 8 milhões de trabalhadores. 8 milhões de trabalhadores. Esses que perceberam nos últimos anos pequenas melhoras, uma mobilidade social intraclasse, de fato realizada pelo aumento do salário mínimo, pela manutenção desses benefícios sociais, pela ampliação de alguns benefícios sociais, muitos deles colocados na Constituição de 88. O peso maior da distribuição de renda nos últimos anos no Brasil está, sobretudo, ancorado, centrado nos benefícios sociais que vêm da Constituição de 88. Previdência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, benefício da prestação continuada, coisas que na vida dos trabalhadores, os trabalhadores são familiarizados com isso. Nós às vezes não conhecemos, precisamos conhecer esse negócio, né? E mais, a taxa de rotatividade no Brasil, da mão de obra, está em média 9 meses. Mas metade dos trabalhadores, 45%, fica no máximo 6 meses. A média é 9 meses. No caso de pensão por morte, e é bom lembrar que a rotatividade é do sistema capitalista, não é do indivíduo, né? Não é do trabalhador, bom que se diga isso, né? A questão da pensão por morte, que também está lá na MP 666. Vou pegar aqui o gancho do Luiz Cláudio, muito inspirado. A questão da pensão por morte. Antes, até então, 100% do salário do falecido ia para a viúva ou para a viúva, né? Agora vai se instituir 50% e mais 10% por dependente, chegando no máximo a 100%. Ou seja, se tiver 6 filhos, vai lascar, pode ter até 5 filhos, né? Mas isso não é o pior. O pior é a carência que se coloca. Carência, né? Esse é um mercado de serviços e seguros, não é um mercado de direitos, né? A carência que se coloca agora é de 24 meses, camarada. Significa dizer que se o trabalhador não tiver contribuído durante 24 meses, ele está fora do direito da pensão por morte, né? A viúva ou o viúvo, né? E mais, o mínimo de 44 anos deve ter a viúva ou o viúvo, sob o argumento preconceituoso, mesquinho, veiculado inclusive pelo ministro Aloysio Mercadante, para combater fraudes mentirosos, falaciosos, para combater as fraudes daqueles
daquelas, não é preconceituoso com a mulher, né? Daquelas que se casam com novinhas, se casam com velhinhos, né? Então agora 44 anos é o mínimo. E o auxílio doença, a última parte aí do MP 666, não mais 100% do salário. Olha, quem não sabe a importância do auxílio doença é porque nunca trabalhou na vida, ou nunca dependeu, nunca caiu de campo e precisou do auxílio doença, né? Que aliás é uma conquista dos trabalhadores, né? É bom que se diga, previdência, direitos trabalhistas, mesmo quando o capital cede, ele está cedendo os anéis para não perder os dedos. É uma medida defensiva em face de uma ameaça vermelha, um perigo comunista, para conter, amortecer os trabalhadores, seja qual for, é sempre uma resposta defensiva do capital em face dos trabalhadores. O auxílio-doença é um direito do trabalhador, não mais 100% do salário. O trabalhador adoece e não vai receber mais 100% do salário, mas ele vai receber a média das últimas 12 contribuições. Se nesses últimos 12 meses ele passou de trabalho, se ganhou mais ou ganhou menos, ele vai ganhar nessa média. Parece que o trabalhador pesa muito, né? Nessa mediana dos trabalhadores que até 60% ganham um salário mínimo, ou até 94%, segundo o dado do Rui Braga, ganham 1,5 salário mínimo, né? E mais, o cara agora tem que ter não mais 15 dias de afastamento médio, agora é 30 dias de afastamento médio. 15 dias já não ganha mais auxílio. O cara se vira lá nesses 15 dias. E o que é mais perigoso ainda, isso tem que ser denunciado. Acho que o jornal do partido tem que colocar, a unidade de classe, tem que fazer um escarcéu com isso, a esquerda marxista. A perícia vai ser privatizada, vai sair do INSS. Camarada, tem que denunciar isso. A perícia agora pode ser feita por empresas privadas. É o que está lá na medida do Levi e da Dilma. Perícia pode ser feita, está lá textualmente, por empresas privadas. Tira do INSS, que aliás não é nenhuma segurança, porque o INSS agora age como uma empresa também. Os médicos peritos, não sei se vocês sabem, ganham por produtividade. Quanto menos eles incluírem no direito ao auxílio-doença, mais eles ganham no salário. Então já é uma coisa perversa. Vocês imaginam na empresa privada. E mais ainda no auxílio-doença. Se o trabalhador tem uma carência, se o trabalhador deixou de contribuir um mês sequer nesses 12 meses, que estabelece uma mediana, ele perde o direito ao auxílio-doença. Olha, para quem não sabe o que isso significa, preciso conversar com os trabalhadores, né? Eu tenho um exemplo pessoal. Em 2006, meu pai adoece. Meu pai é um trabalhador autônomo, motorista. Como tal, contribuía, como todo trabalhador brasileiro, sobretudo os autônomos, irregularmente. Contribuía um período, depois deixava de contribuir, contribuía com base em 2 salários, depois com base em 1 salário. Ele deixou de contribuir durante alguns anos, uns 2, 3 anos sem contribuir, né? Por sorte, nós não acreditamos em Deus, mas vamos falar, por Deus, né? Vai dizer minha querida mãe, por Deus, 3 meses antes do meu pai adoecer, que foi um câncer que o matou, 2 anos depois, 3 meses antes de adoecer, meu pai retomou o pagamento da contribuição dele no INSS. 3 meses antes de adoecer. E aí ele caiu doente, e não mais deixou de ficar doente, 2 anos lutando contra o câncer, recebeu o auxílio-doença durante esses 2 anos, o que deu a sobrevida do salário mínimo para minha mãe, claro, com a ajuda dos filhos, né? E depois de 2 anos ele falece, o que ficou de renda para minha mãe é isso, uma pensão de salário mínimo. A realidade dos trabalhadores, né? Se passar MP 666, tem que colocar esse jornal, MP 666, o trabalhador vai entender na hora, né? Se colocar essa MP 666, se isso vingar em 1º de março, por exemplo, meu pai não receberia auxílio-doença durante 2 anos e minha mãe não teria essa pensão depois da morte dele. Camaradas, muito obrigado pela atenção, a gente pode conversar mais no debate. Antes de abrir para perguntas e intervenções, como o Marcelo bem lembrou, a agenda mais imediata que a gente tem é o Comuna que pariu. Então eu queria até convidar o Vitor para poder passar um informe mais detalhado sobre, em relação ao convite, né, sobre a data, sobre... Eu não sei, confesso que eu não tinha pensado nisso.
talvez inocentemente, mas de fato, uma maldade que se coloca de 18 meses, depois se transformar em 12 meses, realmente é uma vitória expressiva, né? E acho que isso reforça um pouco o que eu comecei aqui lendo da resolução do partido, o diversionismo ideológico que se coloca num momento de crise de hegemonia. Na verdade, como há uma crise de hegemonia de um bloco de poder, de um projeto de poder que não pode mais se reproduzir tal como vinha se reproduzindo, o diversionismo ideológico político tende a se proliferar, e a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que você tem toda a razão, vamos ficar atento para poder fazer o trabalho de esclarecimento da classe trabalhadora, né, diante do que de fato está em questão. 12 meses para a realidade brasileira é muito, diante da taxa de rotatividade da mão de obra, na qual metade desse percentual dos trabalhadores formais não fica 6 meses no trabalho, né? E aí eu acho que casa com a questão que o Xará, o Marcelo, colocou, que a nossa tarefa de simplificar nossa comunicação com os trabalhadores, né? Que é uma tarefa que a gente se debate desde sempre, né? E que, vou chover no molhado, mas uma boa leitura do velho Lenin lá no que fazer, tem lá os ensinamentos, como é que a gente deve trabalhar, aquilo que é a tarefa de todo revolucionário, é trabalhar em torno das revelações políticas, transformar aquilo que é apenas fenomênico, transformar aquilo que é uma luta aparentemente imediata numa luta mais ampla, mais global, mostrar o caráter de classe das questões, mostrar através de uma linguagem, de uma educação política, de uma linguagem mais acessível aos trabalhadores, o que isso impacta na vida dos trabalhadores. É a primeira tarefa que nós devemos pensar, e eu estou de acordo com o Marcelo. E aí, claro, nós devemos tentar juntar os caquinhos do que nós somos, da esquerda revolucionária, da esquerda socialista. Eu não excluiria tendências do PT, tendências que estão verdadeiramente contrárias a essas medidas. Acho que pode ter uma aliança tática, talvez não estratégica, e acho que o horizonte, você colocou, até onde nós podemos ir com a questão das alianças, né? Como nós podemos fazer as alianças? Por que o Ceará não se reproduziu em outros lugares? Eu acho que pouco se discutiu em torno de uma unidade programática, né? Então, na verdade, nós temos aí um cardápio não muito variado de programas revolucionários que já estão prontos, e aquela construção que deve ser uma construção programática que começa antes da eleição, por isso deve começar agora. O Luiz Cláudio chamou a atenção disso, não sei se foi o Luiz Cláudio, alguém da plateia. Eleições municipais estão aí já em 2016, não é isso? Tem que começar desde agora uma conversa em torno de uma unidade programática, sabendo que no campo municipal, né, na luta das cidades, né, a unidade programática em torno de um horizonte socialista é muito problemática, né? Mas aí nós podemos reforçar o movimento de massas, né? A inserção do partido no movimento de massas, que passa pela luta em torno da cidade, né? E eu acho que aí amplia para além de PSOL e PSTU, seguramente. Muitos segmentos hoje, não necessariamente socialistas e revolucionários, estão dispostos a construir uma agenda, vamos dizer, para o pleito municipal anticapitalista, né? Uma agenda anti-mercadorização da cidade, uma agenda pró-moradia popular, uma agenda pelo acesso universal à moradia, uma agenda contra a mercantilização da vida e das cidades. E aí a questão do Mauro, camarada Mauro, também pegando carona com o Marcelo, acredito, qual o nosso horizonte? Eu acho que o nosso horizonte está claro. Os camaradas perguntam, bom, o nosso horizonte é o poder popular. Mas antes do poder popular, nós temos que construir o bloco histórico do proletariado. Mas o bloco histórico do proletariado não tem nenhuma mágica. O bloco histórico do proletariado, quem lê cuidadosamente as resoluções do partido, está lá claramente. O bloco histórico do proletariado começa quando explodem as lutas populares, e o fermento do bloco histórico do proletariado são as lutas populares que acontecem a todo tempo. Então o poder popular, numa etapa ainda rebaixada, ele se reproduz, ele acontece nas lutas fragmentadas que estão colocadas sem um horizonte socialista.
Isso nós sabemos. Agora, como unificar essas lutas, né? Eu acho que é a nossa tarefa, porque o nosso bloco histórico proletariado está assentado numa estratégia de construção de uma contra-hegemonia socialista, né? E aí o Mauro colocava, não sei se é isso que ele estava pensando, mas eu arriscaria dizer o seguinte: eu acho que no horizonte estratégico, o bloco histórico do proletariado se coloca em busca de uma hegemonia, uma contra-hegemonia socialista. No plano tático, nós devemos estar juntos de todo tipo de luta, como está colocado no manifesto do Partido Comunista, que o partido reproduz isso aqui também textualmente, acertadamente, porque isso é atualíssimo. O partido constrói uma estratégia contra-hegemônica socialista, né, com vistas ao bloco histórico do proletariado e ao poder popular, quando ele está próximo e participa e ajuda a construir os seguintes tipos de luta. Todo tipo de luta que combata a propriedade privada. Então, como está lá no manifesto do Partido Comunista. Toda luta que coloca no centro o combate à propriedade privada dos meios de produção fundamentais. Todo tipo de luta contra todo tipo de opressão, contra todo tipo de exploração dos trabalhadores, sejam eles fundamentalmente de corte de classe, mas também todo tipo de opressão de gênero, étnico, etc. Todo tipo de luta que se coloca no horizonte do bem comum, o horizonte da distribuição igualitária da riqueza socialmente produzida. Todo tipo de luta contra os fatores que mercantilizam a vida social. Isso o partido tira lá do manifesto do Partido Comunista. Se nós conseguirmos identificar esses 4 traços nas lutas que pipocam por aí, algumas lutas contra a mercantilização, outras claramente combatendo a propriedade privada dos meios de produção, outras que apontam para lutas contra todo tipo de exploração, eu acho que nós caminhamos para uma frente de massas mais ampliada. E a unidade classista, eu entendo das resoluções, das orientações da unidade classista, ela deve atuar fundamentalmente colocando o centro no conflito capital-trabalho, contradição capital-trabalho, acentuando, portanto, o corte de classe, mas tendo na sua retaguarda todo tipo de lutas sociais. Bom, e a questão que o Bulhões coloca, acho que é a mesma que o Afonso também coloca, com as devidas acréscimos corretíssimos e muito bem colocados aqui pelo Afonso, da conjuntura internacional e daquilo que de fato predomina no rumo da conjuntura internacional, que o Bulhões chama a atenção aqui. Eu só vou agregar aqui alguns dados, né? Na Europa, hoje, o quadro é dramático, todo mundo está acompanhando isso. A Grécia, tarefa que o Syriza, o Tsipras e o KKE não está junto, não está apoiando, né? A tarefa que o Syriza tem pela frente é uma tarefa muito difícil de se realizar, né? A Grécia, até 2008, tinha uma dívida, o Afonso acho que não está mais aí, acabou de chegar, tinha uma dívida pública em relação ao PIB de 120%. 2008. O governo dos conservadores fez o plano da austeridade, fez o acordo com a Troika, com o FMI, e de 2008 para cá, com todo o plano da austeridade, a dívida que era de 120% do PIB passou a 180% do PIB. O PIB da Grécia em 2008, o PIB hoje equivale a 1/3 do que era o PIB em 2008. 1/3, camarada. É a destruição de uma nação, refém do capital financeiro, da crise das dívidas soberanas, bem colocada aqui pelo camarada. O mesmo caso de Portugal, o mesmo caso da Espanha, com variações. A Alemanha exercendo o saudoso imperialismo, exercendo forte imperialismo, com a benesse da integração da zona do euro, que fez com que a Alemanha seja, na verdade, a grande produtora, a maior produtora de meios de produção do mundo hoje, a Alemanha, a maior produtora de máquinas e equipamentos do mundo.
que absorve mão de obra farta e barata que vem com a zona do euro, e não só da zona do euro, com o leste europeu também. A Alemanha exerce o controle imperialista da zona do euro. A Syriza, no dia 28 de fevereiro, está chegando, está todo mundo acompanhando aí a conta-gotas, solidários, mesmo com divergências aqui e ali, solidários à luta da esquerda na Grécia, mas 28 de fevereiro vence uma parcela do acordo, que para ser renovado, o governo tem que pagar uma parcela, essa parcela que aumenta a taxa da dívida pública e que destrói o PIB, tá? O PIB grego. O Cameron e a Merkel já deixaram claramente que os países da zona do euro já estão preparados para uma possível saída da Grécia da zona do euro. E o Cameron falou: nós estamos preparados e sabemos que há risco de contágio, porque o sistema profundamente interligado, evidentemente, mesmo a economia da Grécia sendo uma economia bem pequena, comparada às outras potências europeias, o risco de contágio é muito grande. Então a situação é dramática, tanto para a zona do euro quanto para o Syriza, e claro que a nossa solidariedade é com o Syriza, né? Por outro lado, se nós olharmos para os Estados Unidos, como eu disse para vocês, tudo indica que junho, julho, meio do ano, vai romper com a política de afrouxamento quantitativo, retirar a liquidez que conteve relativamente a crise. Isso vai significar uma fuga de dólares no mundo inteiro, que vai dificultar, sobretudo, a vida dos países da periferia do capitalismo. O Japão, que vive com taxas de juros negativas, né, vem buscando também uma política de injeção de liquidez. E a Europa, o Banco Central Europeu, semana passada, 2 semanas atrás, acabou de implementar uma política também de afrouxamento quantitativo, injetando liquidez no mercado europeu. Significa dizer que a vida dos países periféricos, da periferia do capitalismo, né, tende a ser mais difícil com esse quadro mundial em que os países, as potências imperialistas, se rearticulam do ponto de vista das finanças, né? E a América Latina, todo mundo está acompanhando, por outro lado, a América Latina já começa a sentir os efeitos da redução da demanda de commodities, né? Começa a sentir os efeitos fortes da queda brutal do preço do petróleo, do barril do petróleo, né? Vide o caso da Venezuela, o que vai dificultar ainda mais o caráter das lutas anti-imperialistas de alguns governos que se construíram no final dos anos 90 e da década de 2000, governos verdadeiramente anti-imperialistas que têm enorme dificuldade de se reproduzir, com variações muito grandes entre eles, passando por Maduro na Venezuela, por Correa no Equador, Morales na Bolívia e mesmo Cristina Kirchner na Argentina, né? Bom, sobre a questão das medidas provisórias e essa margem de negociação, né, sobre prazos. Bom, as centrais sindicais que participaram da reunião lançaram uma nota. CUT, Força Sindical, GT, CTB, Nova Central Sindical e CSB. E na nota elas colocam uma frase que é bem simples. Exigir do governo a revogação das 2 medidas provisórias. É isso. Qualquer coisa menos do que isso é capitulação e traição. O que eles estão falando é algo muito simples. É retirar as 2 medidas provisórias. Qualquer trabalhador, se fizer a explicação que o camarada aqui fez, ele vai chegar à conclusão de que as 2 medidas provisórias não são boas para a classe trabalhadora. E aquilo que não é bom, não é negociado para ficar menos ruim. Aquilo que não é bom tem que ser revogado, tem que ser retirado. E assim a gente vai ganhando os trabalhadores, a juventude, explicando pacientemente o que está nessas 2 medidas provisórias. E que só tem um caminho: retirar as 2 medidas provisórias da pauta do Congresso Nacional. Esse é o nosso trabalho aqui fora.
Agora, tem um trabalho lá dentro também. É possível que todo o Congresso seja de partidos de direita. Não é possível que só a burguesia vota nesse país. Então tem uma parcela de parlamentares lá que tem que fazer uma ação dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que também consiga lá fazer a denúncia. Até porque, assim, imagina, nós três aqui chamamos 30 pessoas. Pensa em um parlamentar que a gente vê como de esquerda, que tem inserção nos movimentos sociais, populares, na classe trabalhadora. Não vai botar 30 pessoas numa sala, vai botar 100 mil numa Cinelândia, para ouvir falar que essas medidas provisórias são ruins. A caixa de ressonância, né, a minha mala direta deve ter 100 correios eletrônicos. Eu recebo mala direta aí de, 5 mil, 10 mil pessoas cadastradas em mala direta. Agora, tem que ser feito um trabalho. Realmente está todo mundo a fim de combater as duas medidas provisórias? Então, nós vamos sentar e vamos estabelecer um plano para mobilizar a classe trabalhadora, né, essa pequena parcela que me ouve lá no Hospital Federal de Ipanema, que eu sou sindicalista lá, né, e assim, nos locais de trabalho de cada um. Agora, algo coordenado, organizado. Né? O camarada colocou a questão da frente esquerda lá no Ceará e tal. E um pouco do que o outro camarada falou sobre ir para o povo. Né? A gente não precisa esperar a eleição para se sentar e debater um problema. Uma coisa que vai acontecer no Brasil, e isso claro que eu não vou ser preciso e exato, né? Mas há 5 anos atrás, que para a história do planeta Terra não é meio segundo, para a história da classe trabalhadora talvez seja 10 minutinhos só. 5 anos atrás, o PASOK tinha 150 deputados no parlamento grego. O PASOK era o Partido dos Socialistas. Vou botar muita aspas nisso daí, né? 5 anos depois, só 5 anos depois de toda a política de austeridade que ele aplicou, a classe trabalhadora expeliu o PASOK da vida deles. 5 anos. Mas entrou outro partido de esquerda, socialista? Não. Foi, né, uma PENTS, né, a Nova Democracia, um partido burguês. Fez a experiência, mais austeridade ainda. E agora, o Syriza tem o quê? 8 anos, né? 8 anos, o Syriza já chegou ao poder. A situação hoje está muito rápida. Está muito rápida. Não foi o Cacaé, foi o Syriza. E agora a pressão está em cima do Syriza. Se ele vai capitular ou se ele vai aplicar um programa de esquerda radical e socialista. Nós temos que defender o nosso programa, que a classe trabalhadora tem que entender, e vai entender, como o melhor programa para combater a troika e o capitalismo na Grécia. Né? Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Agora, a gente tem que ter um programa. Um programa que durante as eleições vai ter uma ressonância muito maior, né? Porque as pessoas vão estar com os ouvidos mais sensíveis, vão querer ouvir, né? E também fora dos períodos eleitorais, onde a luta de classes está acontecendo. Como a gente falou agora. Aconteceu agora o fechamento de parte da ponte Rio-Niterói, né? Com pernas, ou seja, é a classe operária nua e crua, né? O chão do operariado mesmo, o pedreiro, o carpinteiro, o cara que está lá, meu irmão, levantando uma fábrica. E pararam ali na Petrobras e vão fazer um acampamento. Como os trabalhadores da Ajax, uma fábrica de baterias lá em São Paulo, que fechou, botou, acho que sendo 600, 800 na rua, eles vão ocupar a fábrica e vão fazer um acampamento lá. Assim como os trabalhadores da Flasco estão desde 2003 ocupando uma fábrica e produzindo lá. Nós temos que ser a agulha e a linha que vai costurar esse troço todo. Agora, chegar com que programa? E aí vem a questão, né, do documento que a gente escreveu, está até no nosso site, da Esteira Marxista, por uma frente da esquerda unida. Né? Claro que esse não é o nome, é apenas a ideia, né, que a gente já está num diálogo, já construindo o documento, os próximos passos com o PCB, para a gente justamente começar a apontar uma saída, porque tem que ter um reordenamento da classe trabalhadora brasileira.
um novo patamar de organização. Eu sou militante da esquerda marxista. E quando eu entrei era uma tendência, uma corrente interna do PT. Nós não saímos do PT ainda. Nós temos que construir as condições para isso. Porque a gente também não quer sair e se isolar. Mas ao mesmo tempo, ficar no PT não significa que lá seja o melhor campo para o marxista fazer política. Né? Eu sempre trago comigo a seguinte ideia: a gente é uma corrente do PT, mas a gente está onde está a luta de classes. Se o Lula não vier, se a Dilma não vier, se a direção do PT não vier, dane-se. Eles vão ser enterrados e vão ser jogados na lata de lixo, como o PASOK foi, como o Partido Socialista Francês foi, como o PSOE espanhol foi. E assim é a história da classe trabalhadora. Quando a ferramenta já não funciona mais e não adianta amolar, afiar e consertar, para durar mais um pouquinho, a classe trabalhadora joga fora e constrói outra, que seja funcional. Agora, quando isso vai acontecer? Em que tempo isso vai demorar? Há muito tempo atrás, de repente demoraria décadas. Só que hoje o Syriza, em 8 anos de existência, já chegou ao poder. O PASOK, em 5 anos, teve menos deputados que o Aurora Dourada, que é o partido fascista grego. Baixou para 13. 13, 150 para 13 deputados em 5 anos. Porque o tempo e o relógio agora está muito mais rápido. Né? Agora, defender o PT, não é defender o governo Dilma e nem o que a direção nacional do PT fala. Porque eles só estão falando merda. Né? O responsável lá da direção do PT para fazer esse combate contra a hegemônica mídia burguesa, ele propôs 2 saídas. Primeira, refazer o layout da página do PT, do site. Parece que as pessoas não devem estar entendendo muito bem quando abrem o site do PT. Então vai refazer o layout do PT. E vai fazer com que a agência PT de notícias funcione mais, divulgue mais notícias. Aí tu pega a Agência Nacional do PT, não divulga nada do PT e só fica divulgando o que o governo Dilma está fazendo. Está fazendo um canal que vai levar água daqui para lá. Aí em volta só tem seca. Né? Imagina, para quem quer aquele canal? Para o latifúndio, que já tem os terrenos onde eu sabia que o canal ia passar. Não tem reforma agrária naquele entorno de canal. Não tem. Né? Então, nós temos que saber como é que faz agora. A gente vê aí, estão batendo no PT, o partido que criou a corrupção, e é o partido mais corrupto que existe no Brasil. E ele está desgraçando a Petrobras, para vender a Petrobras. E como é que a gente combate isso? Eu participo de algumas comunidades no Facebook que fizeram a campanha da Dilma e tudo mais, eu sempre coloco lá. Enquanto tiver aliança com a burguesia, vai ter corrupção. Porque o capitalismo é corrupto. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que combater o capitalismo para combater a corrupção, demitir todos os ministros capitalistas, romper a aliança com os partidos burgueses e se apoiar na classe trabalhadora e na juventude, e nas suas organizações, para fazer um programa de esquerda socialista. Eu tenho que me conectar de alguma forma com essas pessoas que têm ilusões no PT, que têm ilusões no lulismo e no dilulismo. Né? Por quê? Porque eu não quero largá-las à própria sorte. Porque vai acontecer com um monte de petista que eu encontrei naquela quarta-feira, véspera do segundo turno. Que no desespero, vamos perder essa eleição, a Aécio vai ganhar. Vamos lá fazer campanha então. São pessoas que estavam em casa, fazendo crochê. Que tinha 20, 25 anos de PT e se decepcionaram de 2003 para cá. Estavam dando milho aos pombos, né, como diz aquela música. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. E agora o que aconteceu? Como não são marxistas, elas estão se... Caraca, eu votei nisso, a Dilma sequestrou, roubou o programa do Aécio. Como saiu naquele site, né? E o Aécio roubou a barba do Lula. Agora é o outro sapo barbudo. Então, nós temos que ter uma paciência muito grande para errar menos e acertar mais. Porque aí a gente vai sair num quadro organizativo, com um programa que as pessoas vão se agarrar, e aí a gente vai começar a dar passos mais rápidos do que o relógio, né, da crise no capitalismo, que está agora mais acelerado. Mas o impacto, como o desgraçado
Teve você que falou que o que aconteceu no Syriza, a vitória do Syriza lá na Grécia, foi uma inspiração do PT aqui no Brasil. Porra, ele só falou isso para se desmoralizar. Porque não ajudou em nada essa política desse tempo todo, né? Nós aqui no Brasil poderíamos ser um exemplo, né, de medidas de combate ao capitalismo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A classe trabalhadora grega encontrou seu próprio caminho e as suas próprias inspirações para romper com o capitalismo grego, e agora é o Syriza que está na linha de tiro lá. E eu acho que essa frente da esquerda unida que a gente propõe, ela pode ajudar a gente encontrar um caminho e ajudar a revolução do socialismo no Brasil. Próximos inscritos. A frente de esquerda, com a candidatura do Melenchon, que também é uma organização recente, teve uma votação expressiva. Mas não teve uma votação maior que a do Hollande. Em um ano de mandato, acho que não chegou a 2 anos. O François Hollande estava com 15% de aprovação social. 15%. Porque ele aplicou as políticas de austeridade, as políticas de arroz na classe trabalhadora. Né? O que salvou o Hollande? Esse atentado, né, lá do Charles Hebdo, que aí posa ele com toda aquela trupe, né, que está na foto, né, os mercenários, né, levando uma manifestação gigantesca, e aí ele sai de 15% com 80% de aprovação. Né? Agora, isso é balão de ensaio, assim, subiu de repente e tal, ele vai continuar, a realidade vai ser mais forte do que os atentados terroristas. Né? Ele acha que vai repetir com ele o que aconteceu com Bush. Né? A nação inteira vai ficar em volta dele, vamos defender a República. Talvez não aconteça, talvez daqui a 1 mês ou 2 meses as pessoas vão olhar, tá, beleza, o que aconteceu então? Um atentado terrorista, beleza, só que o meu salário está arrochado, minha previdência está caindo e tal. Será que vai ter outro atentado terrorista lá para subir novamente? Vai ser um eletrocardiograma? Um atentado terrorista, aí ele aplica os planos de alteridade. Outro atentado, né? Agora, está se construindo lá uma alternativa. Né? A questão da Espanha, o PSOE, ele não está no governo central, é o Partido Popular, do Mariano Rajoy, né? É o Partido Popular, é o Partido Fascista. O PSOE está posando de oposição, só posando, porque ninguém mais acredita no PSOE, só mesmo inocente. Mas é o Podemos que está. Podemos teve as eleições vão acontecer daqui a pouco, então a burguesia está quase que mensalmente fazendo pesquisas eleitorais. O Podemos saiu de um patamar pequeno, atrás de todo mundo, já está com 30% de preferência do eleitorado. Né? Então, assim, está tendo uma mudança não só qualitativa e quantitativa, é a mudança que está juntando as duas coisas. Não só quantidade, mas qualidade também. Né? E num tempo muito pequeno, muito pequeno. E isso é que nos torna otimistas num processo como esse. Né? Sobre a questão golpe PMDB. Cara, eu acho que a gente tinha que se debruçar sobre o que aconteceu na Venezuela e no Paraguai. Né? E talvez um pouco lá em Honduras também, com o presidente lá que foi depois, Manuel Zelaya, empresário lá do Chapéu. Bom, na Venezuela, guardando as devidas proporções, a mídia assumiu o papel, a mídia burguesa assumiu o seu verdadeiro papel de partido de oposição, chamando para ir para as ruas. A gente está vendo agora a mídia brasileira, a mídia portuguesa no Brasil, fazendo isso direto. E o que aconteceu no Paraguai? O Partido Blanco e o Colorado perderam, né? O Fernando Lugo ganhou a eleição, e em determinado momento o Congresso, que ele não tinha maioria, né, se reuniu, abriu um processo de impeachment, e por uma invasão de terra, as mortes lá e tal, abriu um processo, o rito sumário, acho que foi em 48 horas, né? Abriu o processo, instalou a comissão, apurou, votou, pá, impeachment, acabou, tchau. Né? Agora, um impeachment, a deposição de um presidente e tal,
A gente está vendo que lá na Venezuela não foi como aconteceu em outros países na América Latina nos anos 60 e 70. Golpes militares, ou empresarial militar, junta militar, assume o poder. Lá na Venezuela meteram um empresário, o presidente da Fedecâmaras, como presidente venezuelano. No Paraguai, forçaram lá alguém, porque o espaço político não existe vácuo. Alguém vai ter que ocupar esse espaço político. Agora, qualquer impeachment ou golpe, a burguesia ela tem que ter certeza de uma coisa: não vai ter mobilização nas ruas para impedir que, por exemplo, ela tenha um retrocesso. Ela tem que ter certeza que esse processo está sob controle dela, que vai ser vitorioso conforme ela quer. Cara, sinceramente, eu vejo, tem essa petição, né, quando juntar, eu estava vendo, quando juntar um milhão, né, de assinaturas, sei lá, o Aécio Neves vai apresentar no Senado Federal, aquele cheiro desgraçado. Porra, quem é o Aécio Neves? O Aécio Neves, quando reassumiu o mandato dele lá no Senado, é um cara tão hipócrita que ele falou: volta ao Senado, né, com 49 milhões de aprovação, né, de votos de aprovação. Cara, não, ele foi eleito senador pela votação que teve em Minas, e não pelo resultado eleitoral que teve. Ou seja, esse pessoal está surtando de tal forma, o cérebro do Oeste deve estar já frito de tanto pó que ele cheirou, que esse cara já não está raciocinando. E é uma frase de impacto que a mídia burguesa passa, mas que não dura, cara, 15 minutos de fama, né, como disse o Andy Warhol, né? No futuro todos terão direito aos seus 15 minutos de fama. Por isso tá curtindo a onda dele agora e tal, vai ser mais um que vai ser esquecido daqui a pouco. E sobre a questão da professora lá, essa questão de como dialogar com essa massa. As ilusões vão cair. As pessoas, mesmo as mais antigas, elas vão fazer a experiência. Elas estão fazendo cotidianamente a experiência. Agora, sozinho, ninguém vai chegar a uma conclusão que de repente seja que nos interessa. Né? E aí, é justamente essa necessidade de estar fazendo esse diálogo permanente com todos esses militantes para reagrupá-los longe da influência do reformismo, né, do lulismo, e do diuísmo, e do petismo, etc. Para se reagrupar onde nos interessa. E é um trabalho paciente que a gente vai ter que ter. Né? Nós vamos ver gente, e é claro, cara, quem passou por aquela trajetória de reorganizar a classe trabalhadora no final dos anos 70, início dos anos 80, eu era muito criança naquele período, mas isso marca, né? Criar um partido, uma central sindical dentro de uma ditadura, com todas as leis anacrônicas. Hoje fazer um partido é pegar um abaixo-assinado com 300, 400 mil assinaturas. E a incompetente da Marina não consegue reunir 400 mil assinaturas num abaixo-assinado. Como é que era a lei eleitoral no passado para se reestruturar os partidos da classe trabalhadora? Era uma exigência violenta. Tinha que ter presença em tantos estados, diretórios organizados, militantes, filiados e tal. E aí, pum, surge o PT, 700 mil de saída já. Né? E 3 anos depois a CUT. Isso impacta na vida das pessoas. E elas não vão largar isso de qualquer jeito. A nova geração... Qual é a vantagem que nós temos com a nova geração? A nova geração pegou o PT pós 1987, é o 5º Encontro Nacional que o PT programaticamente dá um giro à direita, abandona o programa socialista e abraça o programa, né, do governo democrático popular, fazer uma aliança democrática popular para disputar eleições e tal, né, e aí foi buscar na sociedade setores democráticos e populares, né, traduzindo a burguesia nacionalista que queira desenvolvimento do país. Deu no que deu. Mas assim, não foi em 89. Em 89 o Lula já estava disputando com um programa rebaixado. Não foi em 94, 98, etc. Essa juventude está vendo agora. Está vendo o PT agora. Por quê? Porque é esse PT que está ferrando com a vida deles. E temos que explicar pacientemente essa história que aconteceu, esses 30 anos. Por quê? Porque a próxima experiência, a gente não pode vacilar de cair no reformismo, de sair buscando os setores da sociedade para tentar, como Siriza, né? Porra, faltou 2 deputados para ter a maioria. Não, vamos chamar os gregos independentes, eles são contra a Troika e aí o plano de austeridade.
Porra, então é vocês. Só que no resto não tem acordo nenhum. Os gregos independentes é um partido burguês, defende a burguesia e vai ser o ovo da serpente dentro do governo. Agora, o Tsipras está tranquilo, né? Ele vai falar o quê? Eu não posso avançar? Como é que é? Que o Lula falou? Faltou vocês estarem comigo. O que o Tsipras pode falar? Eu só não avanço mais porque não é só o governo do Syriza. Tem os gregos independentes, então a gente teve que ceder. Né? É engraçado o Lula falar, faltou vocês comigo. A resposta é óbvia, você estava com os outros. É a lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O Lula fez a opção de pegar o corpo burguês e botar dentro do governo. E aí é óbvio, quem é que vai entrar? A classe trabalhadora vai entrar no governo desse? Pra quê? Agora, quando o pessoal fala a culpa é do PT, eu estou ouvindo muito isso. Lá no hospital, então, cara, é complicado. Eu dei uma pernada no médico residente. Novinho, coxinha. Eu dei uma pernadinha ali. Chegou para mim, Luiz Cláudio, eu estou muito decepcionado com o PT. Doutor, eu também estou muito decepcionado. Essa frase já deixou ele com uma interrogação desse tamanho na cabeça. Eu falei, doutor, talvez não seja pelos mesmos motivos que o seu, e com certeza não são. Agora, eu vou te falar uma coisa. O programa do PT era o programa socialista na sua origem, de combate à burguesia e de romper com o pagamento da dívida. E nesses 12 anos o PT não fez porra nenhuma disso. Aí ele olhou para mim, pô, Luiz, mas eu sou contra o pagamento da dívida, eu sou a favor do pagamento da dívida. Eu falei, então você tem que se tratar. Porque o governo o PT está fazendo no governo o seu programa. Que incoerência é essa? Que você está puto com o PT, tu tinha que abraçar e beijar o Lula e a Dilma, aí, na boca. Aí ele ficou parado olhando e falei, pô, vai cuidar dos seus pacientes, deixa a minha vida em paz. Bom, camaradas, a questão do PMDB, do impeachment colocado pelo camarada Márcio. Eu acho que a estratégia que está colocada é fazer a Dilma sangrar. Já está sangrando. Apesar da petição de um jurista respeitado, até então considerado um democrata, presta um serviço golpista dessa petição, escreveu. Ives Gandra, Martins, não é isso? Apesar da petição subscrita pelo Fernando Henrique Cardoso, apesar da fala de hoje, que está no jornal de hoje, do líder do PSDB na Câmara, o inominável Cássio Cunha Lima, né? Claramente dizendo que se as ruas pedirem o impeachment, nós vamos colocar a questão do impeachment. Mas é preciso ter um fato concreto. A Dilma precisa ser citada, alguma coisa concreta. É claro que tem aí, mas eu não vejo que a estratégia de fundo seja do PMDB, inclusive, esse tipo de golpismo. O golpismo já está colocado. Eu acho que a estratégia é fazer a Dilma sangrar e ficar um governo manco, para ser bastante generoso com esse governo que aí está se colocando. Um governo que emudeceu. Um governo que nenhum do conselho político lá do governo, ninguém botou a cara ainda para falar absolutamente nada, nem o Rosseto, nem o Mercadante. O Mercadante com toda aquela empáfia e pedantismo que ele caracteriza, não deu um pio ainda, nem o Pepe Vargas e a Dilma, muito menos, né? Em termos de comunicação de massas, ela é realmente. Mas a gente tem que ficar na espreita, até porque o Vitor colocava, eu acho que uma saudável divergência aí do Vitor com o camarada Luiz, no sentido do que vem aí no horizonte, eu acho que a médio prazo, camaradas, é muito difícil a gente prever. A curto prazo eu acredito que é uma crise de hegemonia, não de hegemonia, o capital financeiro continua comandando, materialmente é a base, é que está dando a direção, a crise da dívida pública é o fiador de tudo isso. Isso aqui é economia estúpida, alguém dizia. Bill Clinton, né? Citando Bill Clinton, realmente. Como assessor do Bill Clinton. Um assessor do Bill Clinton. Obrigado. A economia está comandando, evidentemente. Agora, que nós vivemos, todo mundo conhece aquela figura do Marx, que ele usou para analisar o golpe do Le Petit, o pequeno Bonaparte lá, né?
no 51, em dezembro de 51. E o Marx saiu lá no Estudo de Brumário. Uma figura grotesca, inexpressiva, ascendeu quando havia um vácuo político de poder. No momento no qual a classe dominante já não conseguia governar mais tal como governava, não quer dizer que ela vai deixar de governar, mas já não conseguia governar mais tal como governava, mas a classe dominada ainda não reuniu condições para tomar a direção do processo, né? Isso é só uma figura para a gente poder pensar o seguinte: acho que abre-se um período, claro, de imprevisibilidade, porque evidentemente que a hegemonia é a política que está sendo colocada aí, a hegemonia é a política da austeridade, a política neoliberal, não se discute isso. Essa é a hegemonia que está colocada aí, né? Eu estou querendo dizer que ela está com dificuldade de se reproduzir socialmente, objetivamente, politicamente. Ela já não tem mais o mesmo consenso político nacional, ela já encontra resistência em amplos setores. As camadas trabalhadoras, sobretudo aquelas que viveram, por isso eu falei da questão do papel dos benefícios sociais, aquelas que viveram esses anos o consentimento passivo, né, que foram de alguma maneira cooptadas por um transformismo, muito apoiado pelo consentimento ativo dos segmentos mais combativos e mais massivos da classe trabalhadora brasileira. Dificilmente nos próximos anos esse projeto de poder consegue se reproduzir nas mesmas bases colocadas anteriormente. 2002 inaugura uma nova base dentro do mesmo projeto. Então, a questão que o Vitor coloca aqui, eu acho que é a mesma coisa. Estou colocando a ressalva que é o seguinte: mudou o operador político. Mudou o operador político, a mesma hegemonia do capital financeiro, o mesmo projeto político e econômico assentado no tripé da política neoliberal. O mesmo pacto de classe, que é o pacto de classe mundial. É o pacto de classe da hegemonia do capital financeiro. O camarada Afonso, acho que não está mais aqui. A questão central é essa: esse pacto de classe do capital financeiro mundial, a hegemonia mundial do capital financeiro, exige a estabilidade monetária, exige metas de inflação e exige o superávit fiscal primário, justamente para fazer economia da receita do Estado, para assaltar o fundo público e pagar os juros da dívida. Como bem disse o camarada aí, que representa um montante 4 vezes maior do que a produção real do mundo hoje. O capital financeiro é simplesmente esse, né? Você tem um excesso de capital, uma superabundância de capital, uma superacumulação de capital, alguém diria uma superprodução de capital que converge com superprodução de mercadorias e superacumulação de capital. Você vai encontrar a forma de se valorizar. E a gente sabe que o fundo público é a questão central hoje. Por isso a dívida soberana é central em Portugal, na Irlanda, na Grécia, na Inglaterra, na comunidade europeia como um todo, né? Então, eu acho que o PMDB não vai, mas tem que ficar na espreita, né, Márcio? Não vai esticar muita corda. Eu até juntei isso aí ao fato de uma entrevista que o Michel Temer deu logo depois da eleição, em que ele falava que o PMDB ia ter um papel maior no governo. Nós temos os fatos aí. Bom, mas fiquemos na espreita porque o PMDB, de fato, é o partido da ordem. O partido da ordem é o PMDB. No Pacto pelo Alto, lá de 85, o fiador foi o PMDB. No pacto que eu estou mencionando, de 94, o fiador foi o PMDB. O PSDB tinha uma base parlamentar muito pequena. Todo mundo, o mensalão do PSDB foi lá de trás, muito maior. Compra de votos, a torta direito, mas claro, com a mídia adorando tudo isso. É um festival da mídia, né? Essa mídia que não gosta de terceirizar o poder, ela só terceiriza quando não dá para eleger o Aécio, aí terceiriza o poder. Mas aí terceiriza, a Dilma ganha, mas aí a Dilma terceiriza o poder, bota o Levi, né? Na verdade, quarteiriza, né? E para a classe dominante, na verdade, o poder está na mão do Levi. Então, 5 minutos, é isso? O partido da ordem, o fiador, é o PMDB. E se nós pensarmos o que é a política brasileira, os camaradas conhecem muito bem isso, a política brasileira se caracteriza por um traço golpista, udenista muito forte, e junto com ele um traço de conciliação, né? Um traço conciliador. O PMDB é isso tudo ao mesmo tempo. O PMDB tem os segmentos golpistas, o PMDB tem um segmento de conciliação, o Michel Temer é claramente um segmento mais de conciliação, né? Enfim, o PMDB tem um DNA da política brasileira. Tá encarnado no PMDB. E, bom, aí voltando à questão do projeto que o Vitor colocava, e de alguma maneira o Luiz também, acho que muda o operador, né? O mesmo projeto
que muda em 2002, muda o operador, mesma hegemonia, e claro, muda a composição de classe, que a gente tem que tomar cuidado porque tem análises aí que vão analisar, vão identificar que a composição de classes, a partir de 2003, é uma composição de classes de uma disputa interna entre a burguesia, uma tal de burguesia interna, que eu nunca entendi isso direito, mas uma abstração burguesia interna, como assim? É aquela que está aqui, está atuando aqui, mas se ela estiver atuando lá fora, mandando e-mail, dando as diretrizes, ela não é interna, é o operador, uma coisa que não tem cabimento. A internacionalização do capital, a inteira monopolização da realidade brasileira, da economia brasileira, está colocada, né, que não permite identificar, tem tensões lá, claro, intra-burguesas, evidentemente que tem, os segmentos mais vigorosos da burguesia industrial, que tem dificuldades de ter assento, de ter ações nos bancos, ou seja, aquilo que alguns estudiosos estão vendo hoje, acho que nós devemos nos apropriar disso. Nós temos um traço que precisamos conhecer um pouco mais, que a nossa formação social recente, a formação dos monopólios, ela muito recentemente cumpriu um dever de casa, que é o dever da centralização financeira, centralização de capital. Então nós construímos monopólios desde 64, lá está assegurado lá a hegemonia dos monopólios, a Revolução Burguesa está colocada ali definitivamente, mas por outro lado, essa formação dos monopólios não deu curso de uma maneira mais avançada, como começa a se verificar mais no final dos anos 90 para cá, há um processo de centralização de capital, aquela associação entre o grande capital bancário e o grande capital industrial. Você tem aqui o Francisco Oliveira diria, um ornitorrinco, né, uma coisa tipicamente brasileira de monopólios que ainda são puramente industriais, monopólios que são puramente bancários, que tem algumas poucas ações nos bancos e vice-versa, mas que você não tem um traço tipicamente clássico de centralização do capital, né, da formação do capital financeiro, nesse sentido. A hegemonia impressionante aqui e subordina, assim, o grande capital bancário, o grande capital nacional nativo, né? Aí tem uma disputas intra-burguesas, mas daí burguesia interna eu acho muito complicado. E, bom, aí o Luiz coloca, sem dúvida, o reascenso que nós assistimos das lutas, e o Luiz assistiu, o outro Luiz assistiu muito na velocidade das transformações. Eu acho que ele tem toda a razão, é uma sociabilidade nova e que evidentemente se espelha nas lutas sociais, né? Eu acho que no Brasil ela ainda está pipocando, eu acho que o Luiz está chamando a atenção a isso, ela está pipocando, mas acho que a conjuntura internacional de novo tipo, que em quantidades, em transformações quantitativas gera uma nova qualidade, pode chegar ao Brasil também com essa nova qualidade, que por enquanto ainda não se colocou. Eu ia dizer outra coisa sobre isso. Junho de 2013, eu acho que é um exemplo disso. Não ficar colado só na conjuntura imediata. Junho de 2013 é um exemplo disso. Mas os camaradas todos devem concordar que nós temos forças motrizes. E forças motrizes sem forças dirigentes são muito complicadas. Podem dar em tudo. E a direita, né, setores conservadores, o partido da mídia, tratam desde 2013 de tentar direcionar essas forças motrizes. Primeiro tentando adocicá-las, torná-las dóceis, se não tornando agressivas no sentido que não nos interessa, né? No sentido proto-fascista, numa cultura fascista, que já apareceu aqui ali em 2013, em junho, mas o fato é que a figura de Lenin é fundamental. Forças motrizes sem forças dirigentes não nos ajuda, né? Então aquela mesma figura do Mao Tse Tung. Uma fagulha pode incendiar uma pradaria, mas uma fagulha sem direção vai dar um incêndio que pode ser catastrófico, né? Então, a médio prazo, eu acho difícil definir qualquer coisa no sentido, e o Vitor pode ter razão, de que por enquanto devemos ter muito cuidado e ficar na espreita, porque o cenário, na medida que a nossa inserção de massas é muito restrita, né, o cenário é realmente bastante complicado. Para a esquerda, nós não sabemos as consequências sociais disso, a catástrofe não nos interessa, né? E eu acho que já acabou o meu tempo.
Só a questão da Lenina, eu estou contemplado bastante com o que o Luiz falou. Eu acho que no Rio de Janeiro é um pouco diferente, viu, companheira? Eu acho que é difícil falar do PT no Rio de Janeiro, é difícil. Acho que vai ainda sobrar um segmento organizado pela tradição histórica do PT em São Paulo, né? O berço, e aqui é um setor, uma economia mais de serviços, né? Uma economia mais centrada em outro perfil, uma outra morfologia dos trabalhadores, e que tá difícil. A experiência dos camaradas deve estar vendo aí. A gente pode ter até alguma solidariedade ao PT, não no sentido de defendê-lo, mas nos causa asco quando vem com um discurso golpista, quando vem com um discurso odioso. O discurso está sendo colocado um discurso odioso, de ódio de classe, claramente. É ódio de classe contra uma operária que foi presidente, com uma mulher que está na presidência, que foi guerrilheira, usou ser guerrilheira. Isso nos causa né, asco. Agora, tá difícil. A minha experiência é do taxista ao meu amigo porteiro do meu prédio, da professora de inglês, das aulas de inglês que eu estou fazendo para melhorar meu inglês, até a moça que trabalha lá em casa, a diarista que trabalha lá em casa, é um repúdio bastante generalizado, que virou o partido da corrupção. Agora saiu uma recente pesquisa, que é muito preocupante, dá o desconto que é da Datafolha, né, inominável Datafolha, mas tudo bem, da Folha de São Paulo, nos blocos midiáticos. Saiu uma recente pesquisa agora que mostra que o PT ainda é o partido mais opinião, mais interesse da população, o partido preferido, mas caiu de 23% a 12%. E a Dilma, saiu um dado, a aprovação dela caiu de 40% para 23%, a metade em 2 meses e pouco, né? E mais um dado, aqueles que achavam, a pergunta é bastante capciosa do Datafolha, então dá o desconto, né? Aqueles que achavam que a Dilma é falsa, estavam em torno de... agora eu não lembro. Bom, quem acha que a Dilma é chata, eu acho que é 100%. Bom, esse dado é absolutamente relevante. Quem acha que o nosso vestibular Só coisas que nos interessam. Bom, então, companheiros, camaradas, amigos, a gente teve aí um bom problema, né? Peço desculpas de não poder acomodar todos. Vamos ficar aqui com conforto, só devo ficar em pé, mas é um bom problema, tem bastante gente. E eu agradeço muito aí as pessoas, a participação dos palestrantes, inclusive. O debate vai continuar até as próximas atividades, até as próximas lutas. Um abraço. Bom, então. Sempre bem. Já,